Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Você quer mais? Resistirei e não controlarei. Cante, é fácil. Eu quero mais de ti, Deus. O óleo do Senhor está bufando nesse lugar nesta noite. Acende um O fogo óleo em meu dele sopra coração. fogo. Quando ele sopra o vento do seu Espírito Santo é fogo. Eu quero Como mais. diz em Jeremias, às vezes o seu fogo apenas resulta chuva, porque muitos não querem ser purificados, preferem a iniquidade, a engano, tornam prata de refúgio. Mas o Senhor não quer que você seja prata de refúgio, Ele quer que você seja uma prata purificada pelo seu fogo. Por isso, cante, acende o fogo em meu coração, Senhor, acende o teu fogo em meu coração. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não controlarei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar. Por ti eu quero estar. Não há outro lugar. Em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar. Por ti eu quero estar. Não há outro lugar. Em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar. Seu Espírito está. Não há outro lugar. Em teu amor, em teu amor. Fogo em meu coração. E não resistirei, e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. E não resistirei, e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. E não resistirei, e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia! Oh, o fogo do Senhor está aqui neste lugar nesta noite, amém? E muitos se tornam prata de refúgio dele, porque preferem a iniquidade, como diz em Jeremias. Mas ele não nos chamou para ser prata de refúgio, mas ele nos chamou para sermos purificados pelo seu fogo. E nesta noite você possa deixar o Espírito Santo te incendiar, amém? Amém? Feche teus olhos, aleluia. Deus manda fazer um propósito nesta noite. Feche todo mundo os seus olhos, aleluia. A palavra de Deus diz em Jeremias também, amados. O Senhor revelou a mim nesta noite isto, queridos. E é melhor obedecer. Não estou me comparando a Jeremias, mas aqui diz a palavra do Senhor, que a palavra de Jeremias capítulo 7, que veio da parte do Senhor a Jeremias. E assim veio a palavra do Senhor ao Sandro nesta noite. E disse: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe a palavra. Diz: e ouvi a palavra do Senhor todos de Judá. Ouvi a palavra do Senhor todos do Jardim do Bosque. Ouvi a palavra do Senhor todos da comunidade cristã manancial. Todos que entrarem por esta porta para adorar o Senhor nesta noite, ouvi a palavra do Senhor. Emendai os vossos caminhos, emendai as vossas obras, e então eu farei que vocês habitem no meu santo lugar. Aleluia! E diz mais o Senhor: não tenho seus ouvidos incircuncisos, aonde não podem me ouvir. Eis que a palavra do Senhor para muitos tem se tornado vergonha, porque não gostam de ouvir ela, porque os confrontam. Pelo que eu estou cheio de ira por causa disto, porque
porque tem vivido uma vida superficial, aonde dizem paz, paz e não sentem paz. Mas assim diz o Senhor nesta noite: se coloque no caminho dele e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele e acharei descansos para vossas almas. Mas ele diz: nós não andaremos neles. Mas eu te digo, esse caminho está aqui nesta noite. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz mais aqui a palavra do Senhor em Jeremias: por isso levantei atalaias neste lugar, que estão atentos ao som de trombeta. Ou você está atento ao som de trombeta? Aguce os teus ouvidos para ouvir o som de trombeta. Ele já está soando a sua trombeta, porque ele está voltando. Olhe pelos olhos da fé, ele está voltando. Ele está voltando. Você já pode ouvir já desde agora: Jesus vai voltar. Ele está tocando a trombeta através do louvor, através da palavra. Nós temos tido as trombetas vivas do Senhor. E nesta noite aguce os teus ouvidos para ouvir a trombeta do Senhor tocar. Ondriana Gachola Bassurie, Rabanagasurie, Elias. Ele está aqui. Ele não voltou pessoalmente, mas ele está aqui na pessoa do seu Espírito Santo. Ele está aqui. E como já foi dito, esta é a noite do teu milagre, aonde ele vai acender o teu coração novamente. Amém? Basta você querer. Não ignore a voz do Senhor. Aleluia. Não deixe de andar por este caminho. Aleluia. Não deixe de escutar, mas esteja atento. Amém? Aleluia. Podem assentar, igreja. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, Deus mandou fazer esse propósito. Eu comentei com o Atos. Aleluia. Que um mistério está sendo revelado, Atos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Os espirituais entendem de certo o que Deus quer fazer neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus em 2 Reis. Aleluia. Capítulo 22. Nesta noite eu gostaria de estar falando de um personagem da Bíblia. E um dos nossos ministros tem o nome dele. Aleluia. Eu já dei uma pista ali quando a gente, aleluia, levantou a oferta ao Senhor. O Josias, um personagem bíblico. Glória a Deus. E esses dias o pastor estava falando que todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem uma história por trás dele. E até mencionou, deu o exemplo de Josias, que quando ele não começou a tocar aqui de um dia para o outro. Ele começou desde o início, lá quando o pastor começou esse ministério. E desde a sua infância ele ia acompanhando seu pai, tocando violão. Amém? E não foi diferente com esse personagem da Bíblia aqui de 2 Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Aleluia. Sua mãe se chamava Gedida e era filho de Adaias de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. E amados, eu gostaria de dizer nesta noite que o Senhor está aqui. Não é apenas o Josias, mas o Senhor. Porque o nome de Josias tem muitos significados, amados. Um dos significados é o Senhor, que é a tua salvação. Aleluia. E eu queria te dizer nesta noite: aquele que é a tua salvação está aqui neste lugar. Esta noite é a oportunidade da tua salvação se você entrou aqui pela primeira vez. Outro nome que foi dado, que representa o nome de Josias, queridos. Talvez em homenagem ao seu avô, ao seu bisavô que foi curado, Ezequias, nós vamos chegar lá. Mas significa Jeová cura, ou curado por Jeová. E Jeová te cura nesta noite. Amém. Se você deixar Ele agir na sua vida, você vai sair daqui curado. Aleluia. Ou seja, espiritualmente ou fisicamente. Mas o Senhor vai te curar. Outro nome de Josias, aleluia, significa Deus consolou. Glória a Ou Deus. o Senhor sustenta. E o Senhor que tem nos sustentado até aqui tem nos
Senhor. Amém? Por isso nós estamos aqui. O Senhor tem nos consolado através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nesta noite. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quem está comigo aqui? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Amém? Então não te retraia diante de Deus. Aleluia, mas seja espontâneo para dar glórias e louvor a Ele, porque Ele é digno. Somente Ele é digno. Nós estamos no melhor lugar para dar glória e louvor ao Senhor. É, Senhor, aleluia. Amém? E não é somente quando nós adoramos. Amém? Até em meio da palavra. Amém? Amém, Aleluia. Senhor. E eu quero dizer, amados, que Josias, ele era filho de Gedida, que significa amada do Senhor. Ele era filho de uma mulher que significa amada do Senhor. Deus já tinha plano com Josias, amados. E também o nome do pai dela, ela era filha de Adaías, que significa o Senhor adornou. Aleluia. E amados, e ele era de Boscate, que significa uma região pedregosa. Ele era de um lugar assim, de um terreno muito pedregoso, de muitas pedras. Sábado passado eu não estava aqui, eu fui no aniversário de uma tia em Lajeado. Josias conhece ali, tem muitas pedras ali, lugares de pedras preciosas, tem muito cascalho. Um tio meu trabalhou com essas pedras ali, eles fazem muito artesanato, os utensílios, eles fazem garfos, e o cabo do garfo, do prato, ali dos talheres, são todos adornados com essas pedras preciosas, fica muito bonito. Mas para chegar até essa pedra preciosa, eles têm que cortar, lapidar, trabalhar com ela. E amados, Josias, ele veio de uma mãe que era amada do Senhor, de um pai que se chama o Senhor adornou. O Senhor preparou Josias para governar sobre Israel. Assim como o Senhor está te preparando, Ele tem te adornado. Você é uma pedra preciosa do Senhor, mesmo que se você tenha saído de um lugar, de um terreno pedregoso, o Senhor conhece lá o teu interior e Ele lapida a tua vida como um cascalho, uma pedra, até chegar lá no interior do teu coração para lapidar e fazer de você uma pedra preciosa na mão dele. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Talvez você tenha perdido um pouco da chama do Espírito Santo, mas o Senhor sabe lá no fundo que ainda há uma fagulha, e nesta noite Ele quer soprar. Como eu disse no início, o fole bufa. O fole é como um fole de uma gaita. Quando se bota fogo em uma lareira, alguém às vezes usa aquele fole para soprar o vento e o fogo acende. E o fole do Senhor está aqui nesta noite. Ele quer soprar sobre a tua vida, Amém. o teu interior. Ele conhece o teu interior. Mesmo que o teu coração esteja duro como uma pedra, esteja pedregoso, mas o Senhor, Ele é um martelo que esmurra e sapeia. E Ele vai até o teu interior, lapidando e incendiando o teu coração. Amém, Senhor. Basta você deixar. Amém? Amém. Aleluia. E diz aqui que ele fez o que era reto perante o Senhor. Andou no caminho de Davi, seu pai. Mas como isso? Se ele era filho de Amon, como ele está dizendo aqui que ele seguiu os caminhos de teu pai chamado Davi? Aleluia. Vamos entender, igreja, nesta noite. E ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque Amon, se você ver aqui no capítulo anterior, no versículo 20, diz que fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Então, Josias, ele olhou para trás, ele tinha um legado cheio de confusão, um legado do passado cheio de feitiçaria e idolatria. Aí então, queridos, ele olhou para trás para o seu pai, ele viu que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele olhou para o seu avô Manassés, que diz aqui no capítulo 21, que ele fez o que era mal, no versículo 2, perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Aleluia, e diz no versículo 3 que ele tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ele voltou a levantar altares a Baal e fez poste e ídolos, como fizera Acabe. No versículo 4 diz que ele edificou altares na casa do Senhor. E no versículo 6 diz que ele queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava-se com os médiuns, era feiticeiro, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a sua ira. Amados, então Josias, ele olhou para o passado dos seus familiares, ele olhou, mas que legado que me deixaram. O meu avô, ele sacrificava aos seus filhos.
para os nossos filhos. Nós temos que dar destino a eles. Nós temos que deixar um legado para eles. Amém. Amém? Amém. E aqui os pais de Josias mostraram só o que era errado diante de Deus. E ele mesmo tendo 8 anos de idade, ele percebeu. Porque com 8 anos de idade você já é apto para discernir o bem e o mal. Você já sabe. Tanto que o pai aconselha, não mexe aí. E às vezes mexe por teimosia, por desobediência. Mas Deus não quer filhos desobedientes e teimosos, mas Ele quer filhos que venham realmente ter temor dEle, que venham reverenciar a sua vontade. Amém, Senhor. Amém, Pai. Aleluia. Então, queridos, ele resolveu seguir o exemplo de Davi, porque na verdade ele era descendente de Davi. Ele não quis nem seguir o exemplo de Ezequias, seu bisavô. Mas por quê? Se Ezequias também fez o que era reto diante de Deus, mas Ezequias é aquele mesmo que muitos conhecem a história aqui, que ele governava sobre Israel. Mas um dia ele ficou acometido de úlceras. Aí o profeta Isaías chegou nele e disse: você vai morrer, põe em ordem a tua casa. Significa que então na casa dele havia desordem. Talvez ele estava cuidando do reino, mas estava descuidando da sua casa. E como é que você está na sua casa? Você talvez está cuidando do seu lado profissional, só procurando ir correr atrás do vento, do dinheiro, e está descuidando com a tua casa, com a tua família. Então, queridos, nós temos que discernir. E aqui Josias, ele resolveu: não, eu não vou seguir o exemplo do meu bisavô, eu vou seguir o exemplo de Davi, porque mesmo ele tendo as falhas que ele tinha, ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele encontrou graças aos olhos de Deus. Ele venceu o gigante. Amém? Ele trouxe a arca da aliança. E queridos, assim Deus quer fazer conosco, que nós viemos a ter uma paternidade espiritual. E muitos estão órfãos espirituais desses dias de hoje. Muitos têm sido órfãos. Às vezes pais na fé que ganharam eles para Jesus já não estão mais com eles, porque talvez estão em outros ministérios, ou até apostataram da fé. Mas Deus quer que você venha tomar alguém sobre a tua vida, que venha ser ministro sobre a tua vida, venha ser um pai espiritual sobre ti, que venha te dar destino, te orientar, te instruir, te aconselhar, te dar cobertura, orar, te abençoar. Amém, ser Senhor. exemplo para a tua vida. Muitos têm se sentido órfãos espirituais. Não do Pai eterno, não de Deus, porque Ele é o nosso Pai também. Amém? Nós somos seus filhos. Amém. Mas eu quero dizer no sentido, amados, de paternidade espiritual, que inclui você que é mulher também. Porque o pai é aquele que cria. Amém? E muitas mulheres às vezes se tornam mães como pais nos dias de hoje, que criam seus filhos porque os pais abandonam os seus filhos. E assim tem sido também espiritualmente. Mas Deus quer que você venha, aleluia, deixar que alguém assuma você como realmente uma paternidade, que venha cuidar, zelar por ti, venha te orientar, venha te aconselhar, e que você venha se sujeitar, venha se deixar ser adotado. Estão entendendo o mistério? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Aleluia. E aqui Josias, ele já não tinha mais seu pai. Seu pai, e até Davi, que ele seguiu o exemplo, já estava morto. Mas ele resolveu seguir o exemplo de quem estava morto. E às vezes um pai nosso espiritual, uma referência para nós, pode ser até um herói da fé. Pode ser um Paulo, ou pode ser vir mais adiante, um Smith Wigglesworth, um Judson Taylor, e aí vai mais adiante até alguns que estão vivos, ou então até aqueles que você tem andado junto, que querem te ajudar, que Deus tem levantado para ser superintendente, que é para que seja um pai sobre ti, que vem te dar conselho, te dar destino espiritual. Estão entendendo? Amém. Aleluia. E aqui Josias, ele resolveu seguir o exemplo de Davi. Porque às vezes, amados, mesmo se você não tenha um pai espiritual, mas Deus quer que você tome essa posição e também seja um pai espiritual para alguém, que você possa gerar filhos espirituais. E eu não estou falando apenas de você ganhar alguém para Jesus e ser um pai na fé dessa pessoa, mas realmente ter um cuidado com alguém que você vê e percebe que está se sentindo órfão espiritual. Porque assim, amados, um casal que ganhou minha esposa para Jesus, um ano depois eles entraram em crise de relacionamento, amados. Eles ficaram numa situação tão difícil que eu e a minha esposa que tivemos que ser os pais espirituais deles. Era uma ironia isso, mas Deus nos incumbiu a isso, amados.
E nós ali, pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos deu graça e sabedoria de se reconciliar com Deus. A situação foi revertida, amados. Deus quer que você também seja um pai espiritual de alguém. Amém, Senhor. Mas aqui diz, amados, que fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele reconhecia que Deus tinha um propósito para a vida dele, mesmo sendo jovem. E eu gostaria que você abrisse comigo agora em 2 Crônicas, amados. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 32. Não, 34. Capítulo 34 de 2 Crônicas. Aleluia. Amados, ele era jovem, mas essa palavra não é somente para os jovens desta noite, amém? Entenda o mistério. Deus fala para os espirituais, e somente os espirituais entendem, amém? Mas que o Senhor possa te dar um ouvido espiritual, amém. Que você possa ter um discernimento espiritual, amém. Que você possa contemplar isso no ambiente espiritual, amém, Senhor. Que as escamas dos seus olhos venham cair, amém, você possa Senhor. discernir isso no espiritual, amém, Pai. Diz aqui, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ele ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi. Se era no 8º ano, e se ele começou a governar com 8 anos de idade, significa que ele tinha 16 anos de idade. Levante a mão aqui quem tem 16 anos de idade, ou 15, ou 17. Aleluia, pode levantar mais alto. Aleluia. Amém, alguns. Amém. Segue o exemplo, mas não apenas para vocês, mas para todos nós, porque é constrangedor. Se um jovem de 16 anos resolveu buscar a Deus, assim como ontem nós vimos aqui um slide, amados, de um menino que também ali foi impactante para nossas vidas, a ousadia, a clareza de um pregador. Que muitos não têm a eloquência, a graça que Deus deu àquele menino, que eu creio que Deus vai levantar ele como profeta nessa amém, nação. Senhor. E eu quero dizer, amado, Deus quer levantar outros Josias nos dias de hoje. Não apenas você que é jovem. O jovem foi um exemplo até mesmo para os demais, para os mais velhos, porque o pai de Josias, aí Manassés, seu pai ali, Amon, eles já tinham mais idade que ele. Eles fez tudo que era mal diante de Deus, mas Deus está levantando uma nova geração que faz o que é reto diante de Deus, e não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas resolve buscar a Deus, porque a palavra do Senhor diz que é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a Ele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar enquanto está próximo, e o Senhor está próximo, Ele está aqui, é tempo de buscar a Ele. Amém, Senhor. Aleluia. E aqui diz que ele resolveu buscar a Deus de Davi, seu pai. Ele assumiu a paternidade de Davi sobre a vida dele. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos postes, ídolos e das imagens de escultura de fundição. Na presença dele derrubou altares de Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estava acima dele. Ele quebrou os postes ídolos e as imagens de cultura. Quebrou, reduziu a pó. Aleluia. Ele reconheceu, amados, que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso. Aleluia. Aleluia. E que nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Amém. Amém. O salmista falou que aqueles que adoram as imagens se tornam como elas. Por isso que tem muitos que adoram, idolatram imagens. Aí Deus fala com eles, vem com uma palavra viva e eficaz, e eles não escutam. Porque eles se tornaram como aquelas imagens que têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Aleluia. Mas aqui ele discerniu isso espiritualmente, porque ele foi adornado pelo Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E aqui diz, queridos, como eu já falei antes aqui, não vou me deter nesta parte, já foi falado aqui na hora da oferta, que ele levantou Ilquias como sumo sacerdote para reparar a obra, e os homens foram fiéis na obra, e o Senhor está chamando homens que sejam fiéis para servirem a Ele na obra. Amém. Porque o Senhor também quer reparar a sua obra, aonde tem havido brecha, o Senhor quer levantar homens e mulheres que
se coloquem na brecha. Amém, Senhor. Você está disposto a se colocar na brecha? Amém, Senhor. Aleluia, somente alguns levantam a mão. Aleluia, se você está disposto a se colocar na brecha, dá um aleluia, Glória a Deus. Se antecipe, seja como Isaías, quando o céu se abriu ali no capítulo 6, ele viu os céus abertos e os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ali quando Deus diz: a quem irei de enviar? Ali Deus estava falando para Jesus. Lá no céu ele contemplou a glória, porque o tempo do Senhor é um tempo diferente de nós, não é o Cronos, é o Kairos. E ali ele estava falando com Jesus: a quem irei de enviar? Mas Isaías ali viu os céus abertos e as obras do Senhor veio até ele, e ali ele contemplou e ele explicou: envias a mim, Senhor. E Deus ouviu o que ele falou. Aleluia. Deus usou ele. Glória a Deus. Mas depois o Senhor enviou a Jesus. Aleluia. Porque na verdade é Jesus que deveria de vir por nós. E Jesus também, ele disse: eis-me aqui, eu vou. E seguiu até o fim, até ali no Getsemane, que chegou uma situação que ele chegou a suar sangue. Mas ele disse: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade, não a minha. Aleluia. Aleluia. E amados, esteja pronto para se colocar na brecha. Amém. Todos, é para todos. Aqui diz a palavra que todos os levitas, no versículo 13, peritos em instrumentos musicais, se tornaram superintendentes. Então você que é levita, que Deus te chamou para tocar, que você tem o dom para ministrar, para tocar. Deus te chamou não apenas para tocar, mas que você venha se tornar um líder, que você venha exercer uma paternidade, que você venha gerar filhos, que você venha ser um superintendente na obra Amém, do Senhor. Senhor. Amém, Senhor. Não somente aqui, mas venha se colocar na brecha. Assim como Deus tem levantado homens aqui que também têm pregado a palavra de Deus, mas se colocam na brecha, que também estão na portaria. Isso não é nenhuma vergonha, é uma questão de honra. Amém. Recepcionar cada um aqui, Aleluia, com braços abertos, assim como Jesus está de braços abertos por você. Amém. E amados, diz aqui que eles se tornaram superintendentes dos carregadores, eles dirigiam todos os que faziam a obra. De qual sorte de trabalho os levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Então, se você toca aqui em cima, se um dia por acaso o pastor te disser: hoje é a tua vez de ficar lá na portaria, te importa? Não te importa, isso é questão de honra, mano. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia. Não é nada combinado com o pastor, aqui está vindo no meu coração, a gente tem que botar para fora. Amém. Amém? Aleluia. E aqui diz que quando eles tiravam o dinheiro que havia trazido da casa do Senhor, e o que o sacerdote achou? Um livro. O livro da lei do Senhor, que foi dado por intermédio de Moisés. E o Quias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei, que era Josias, e deu um relatório de tudo. E encomendou aos teus servos, e eles fizeram tudo que tinha sido feito. Então ele leu o livro ao rei, diz no versículo 19: e tendo o rei ouvido as palavras, rasgou as suas vestes. E eu quero te dizer nesta noite, você pode rasgar nesta noite não a tua veste, mas o teu coração. Amém. Enquanto a palavra está sendo ministrada, aqui eles estavam no tempo da lei, mas hoje nós estamos no tempo da graça. Mas é a palavra que está sendo revelada. Amém. Aleluia. E é quando Samuel estava lendo ali a palavra para o rei, ele discerniu e ele rasgou as suas vestes. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos, como Joel profetizou, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, Amém. sobre os velhos, sobre os moços. Aleluia. Porque, aleluia, eles rasgavam não as suas vestes, mas os seus corações. Amém, Senhor. Então rasga o teu coração nesta noite. Aleluia. Deixa a palavra te alcançar, deixa a palavra ministrar no teu coração e repare as brechas na tua vida. Porque para o Senhor reparar, aleluia, a obra dele, ele tem que começar por ti, na tua vida. Você é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Você é a casa espiritual. Amém, Senhor. Então, queridos, ele mandou consultar uma profetisa. Diz no versículo 22 que se chama Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arras. Ele falava a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém.
E pega o mistério aí, amados. Quem quiser pegar, ninguém levantou a mão, aleluia. Se eu estivesse no seu lugar e alguém falasse, não é porque eu estou falando, eu levantaria a mão porque eu quero os mistérios de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não fez nada antes sem revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Amém. Se há profeta aqui, se há servo do Senhor, levante a mão para receber os mistérios de Deus. Porque Amém. cada vez que eu venho aqui, eu não venho apenas como pregador, mas eu venho como profeta sobre a tua vida. Porque eu sei que Deus me chamou para profetizar, e Deus te chamou para profetizar também, porque aqui diz que ele foi consultar Ruda, uma profetisa, que morava na cidade baixa de Jerusalém. E eu quero dizer, não importa se você mora no Jardim do Bosque, na cidade baixa de Porto Alegre, não importa se você mora na periferia, Deus quer te usar como profeta. Ruda, Amém, como Senhor. profeta, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, aonde governante, patrões, empresários, professores vêm até te consultar e pedir que dá uma orientação. Fala comigo, e assim tu vai fazer como diz aqui a palavra. E ela dizia, assim diz o Senhor, assim diz o Deus de Israel, diz a esse homem que assim diz o Senhor, e que Deus possa te usar, que Ele possa desimpedir a tua boca, tirar o empecilho, que Ele possa te usar como profeta. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Recebo. E ali ela confrontou, amados. Porque às vezes o profeta confronta também. Amados, não fique bravo se às vezes o Senhor usa profetas para confrontar. Porque às vezes o confronto vem como uma lança que vem envolver o nosso coração, envolve o nosso ventre. Mas Deus está chamando homens que realmente querem confrontar as trevas. Querem ser homens que se coloquem na brecha, como João Batista. Amém? Amém. Como Finéias. Não Finéias, filho de Eli, mas Finéias que andava com Moisés. Que quando Balaão, ele não conseguiu profetizar contra o povo de Israel. Por 3 vezes ele não conseguiu profetizar contra o povo de Israel. Porque ele sabia aquilo que Deus prometeu, ele há de fazer. E o que Deus tinha falado, ele há de cumprir. Mas, amados, ele persuadiu o povo de Israel, enviando as midianitas ali para aquele lugar onde estavam os homens de Israel, para elas seduzirem, que mistério, pastor, para seduzirem os homens de Deus, as Jezabelos. E o que aconteceu? Veio uma praga sobre o povo de Israel, 24 mil morreram. E o que aconteceu, amados, quando foi desvendado o segredo, amados, eles começaram a matar aqueles outros que tinham se prostituído. Deus não quer que nós venhamos se contaminar, se prostituir com as seduções desse mundo. Amém, Senhor. Com a Jezabel. Ou então, amados, diz ali em Números 25, amados, com a Cosbe. Porque a Cosbe significa a enganada que enganou. Ela era filha de príncipes, mas ela foi também ali para seduzir os príncipes de Israel. E então, amados, Finéias, ele pegou o Zimri, que era um adorador, entenda o mistério. Pegou os dois coabitando, os dois se relacionando, e ele pegou com uma lança, ele pegou e fincou no ventre dos dois, e a partir dali acabou a praga no meio deles. Porque a palavra vem nos confrontar, ela vem realmente para atingir o nosso ventre, ela vem para mexer conosco, aonde está gerando o pecado. Deus quer matar tudo aquilo que está sendo gerado, que é de errado, que Ele não se agrada, que é abominável aos olhos dele. Amém, Senhor. Aleluia. E entenda o mistério quando a palavra diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Se você for ver no original, é do seu ventre fluirão rios de água viva. Amém. O Senhor quer que do seu ventre flua a vida. Amém. E a abundância não o pecado. Amém, Porque o Senhor. salário do pecado é a morte. Então deixa a palavra te pegar na espada de 2 gumes. Deixa o Senhor atingir o teu ventre, atingir o teu coração, atingir o teu interior, mexer contigo, que você saia daqui mesmo meditando, a palavra do eu, mas é isso que eu quero, eu estou decidido, eu quero ser como Josias, eu quero ter uma paternidade de Davi na minha vida, eu não quero ser como Amon, eu não quero ser como Manassés. Aleluia. Andrias. Quantos estão entendendo? Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então, amado, Raúda, ela tinha falado que Deus iria vir contra eles. Mas, diz no versículo 27 que ele resolveu se humilhar diante de Deus. Porque ele tinha ouvido as ameaças que viriam contra ele. E porque ele se humilhou perante o Senhor, rasgou as suas vestes, chorou perante ele, o Senhor ouviu
ouviu. Então o versículo 29 diz que ele ordenou todos os anciãos, pega o mistério aí, principalmente os jovens. Você jovem, se você está decidido viver uma vida de Josias, que com 16 anos resolveu quebrar tudo que era idolatria, tudo que abominava a Deus, aleluia, Deus vai te usar. Deus vai te usar para até os anciões terem respeito contigo. Usa, Deus Senhor. vai usar essa geração, porque ele tinha 16 anos estava ali bombando na vida dele, nos seus hormônios, a vontade talvez ali de se prostituir, de se relacionar, de fazer tantas coisas que esse mundo oferece. E ele era rei, mas ele resolveu agradar a Deus. Aleluia. E não se virou nem para a direita nem para a esquerda. Então você que tem uma média aqui de 16 anos, 20 anos, seja a idade que você tem, não se desvie do caminho do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas eu quero te dizer que até os mais velhos vão te respeitar, e até os mais velhos espirituais, eles vão reconhecer a graça de Deus na tua Aleluia. vida, Amém, Senhor. a autoridade que Ele te deu, Amém, o Senhor. poder do Senhor sobre a tua vida. Amém, Senhor. E diz que então ele subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, no versículo 30, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, leu diante deles toda a palavra do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança que estava escrita naquele livro. E todos que se achavam em Jerusalém e Benjamim se uniram nesta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus e Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de toda a terra que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel obrigou que servissem ao Senhor seu Deus, e enquanto ele viveu não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Aleluia. Mas nesta noite aqui você não é obrigado, Deus não te obriga a servir a Ele. A salvação é pela graça. Mas aqui eles entenderam, assim como está escrito nos mandamentos, que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e toda a nossa alma. Por isso que às vezes a gente tem que se esforçar, o reino é tomado por esforço. A gente está aqui, mas está sentindo que tem uma indiferença. Não fique indiferente, não fique irreverente diante de Deus. Se tiver que pular, pule. Se tiver que bater palma, bate. Se tiver que gritar, grite. Mas atrai a presença de Deus. Amém, Senhor. De todo o teu coração, de toda a tua Amém, alma, de todo Senhor. o entendimento. Se você entende que Deus é Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é perfeito, você tem que buscar a Ele com toda a tua alma. Amém. Quando tu busca Ele com toda a tua alma, não há mais lugar na tua alma para os prazeres da carne, mas somente para o Espírito Santo. Aleluia. Amém, Senhor. E eles aqui, amados, foram obrigados pelo rei, mas o rei dos reis não te obriga a servir ele. Mas se você entende o mistério, você serve a Ele, porque você é agradecido a Aleluia. Ele por tudo É, que Ele Senhor. fez por ti, É, por Senhor. tudo que Ele é. Aleluia. Você tem um coração grato, você se dispõe, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Eu quero me colocar na brecha. Eu quero te honrar. Tu és digno. O que eu posso fazer? Eu não quero te honrar apenas com a minha boca, mas com a minha vida. Não somente na obra do Senhor, mas onde quer que eu vá, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Amém, Senhor. Eu quero ser uma prata que o Senhor tenha, aleluia, para utilizar, não como refúgio, quando eu falei aqui no início. Porque o depurador pega e bufa, e bufa, e bufa o fole. Mas muitos decidiram seguir a iniquidade. Deus refugou e se tornaram prata de refúgio. Ontem, quando o pastor falou sobre refúgio, eu lembrei disso. Mas Deus não quer que você seja refúgio, mas Ele quer te usar um utensílio precioso em suas mãos. Amém, igreja? Amém. E Josias, amados, ele celebrou a Páscoa, diz no versículo 35, capítulo 35, em Jerusalém. A Páscoa tinha sido esquecida pelo povo. Alguns até celebravam, mas não celebravam como antes. E diz, voltando, queridos, aleluia, voltando lá para 2 Reis, se você quiser me acompanhar lá, queridos, diz no versículo 21, aleluia, glória a Deus.
Quem está aqui comigo? Amém. Aleluia. Então, deu ordem ao rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias do rei de Judá. Aleluia. Então, amados, Josias, ele voltou a celebrar a Páscoa. Hoje não é Páscoa, mas nós fizemos uma vez por mês. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Nós celebramos a Santa Ceia ao Senhor, porque Jesus é o Cordeiro Pascual que morreu por nós. Na verdade, todos os dias nós temos que lembrar disso, que um dia Jesus morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas que não há mais necessidade de nós fazermos sacrifícios. Aleluia, porque Ele já se tornou sacrifício por nós. Mas nós temos que fazer sacrifício da nossa vida, porque, como Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos que apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimentei da sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus tem uma boa e perfeita e agradável vontade para nós, mas para isso, para nós experimentarmos isso, é preciso que nós venhamos ter uma vida de sacrifício a Ele. Amém? Não substituindo o sacrifício de Jesus, mas para o nosso próprio bem. Amém? E voltando lá, 2 Crônicas, amados, aí então diz ali no capítulo 35, só escute, porque eu já vou estar encerrando. Diz no versículo 16: assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naqueles dias para celebrar a Páscoa. Ofereceu um holocausto sobre o altar do Senhor segundo o mandado de rei Josias. Aleluia! E eu quero te dizer, queridos, já que estamos falando de sacrifícios, ali eles ofereceram sacrifícios, holocaustos no altar. E eu creio que Deus falou contigo. Com ao menos 5 ou 10 pessoas Deus falou nesta noite. Amém, aleluia. Eu creio que tem pessoas que têm que colocar sacrifícios diante de Deus. Jesus já pôs sacrifício por ti, mas coisas pessoais que você precisa sacrificar, que você não tem conseguido vencer, e tem sido um impedimento para o agir de Deus na sua vida, para você experimentar da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você está só experimentando a boa, mas não está experimentando ainda a perfeita vontade de Deus, porque há situações em que você precisa sacrificar, talvez uma impureza, talvez uma mentira, talvez uma ira, talvez um palavrão, eu não sei, Deus sabe, só você sabe, algo que você tem que sacrificar. E aqui diz que eles ofereceram holocausto sobre o altar. Aleluia, eu quero dizer nesta noite que você possa se despojar de si mesmo e você merecer um sacrifício diante de Deus. Jesus não substitui o sacrifício de Jesus, mas que você possa também se render ao Senhor nesta noite. Aleluia. Que você possa nesta noite também chegar diante do altar que está aqui nesta noite. Nós temos o altar no nosso coração. Amém. Mas aqui também é o altar onde homens e mulheres têm realmente servido ao Senhor. Não é um palco, como muitos dizem, é um palco. Não é um palco, é um altar, porque no palco se faz show, mas aqui nesse lugar não se faz show. Aqui adoram a Deus em espírito e em verdade. Aqui é pregada a palavra do Senhor, a palavra da justiça. Amém. Há homens e mulheres que sobem aqui, homens zelosos de boas obras, que zelam e velam pela palavra de Deus. Que nesta noite você tenha a oportunidade, aleluia, de apresentar diante de Deus aquilo que tem corroído a tua alma, que tem corroído teus ossos, porque o salmista Davi diz que até meus ossos desfalecem por causa do meu pecado. Talvez você está doente porque você não tem se despojado de algo que tem te prendido, porque você acha sacrificante abrir mão disso, mas é isto mesmo que Deus quer que você sacrificar, colocar diante dele e dizer: Deus, eu não quero mais viver nesta prática, eu não quero viver mais debaixo desse erro, porque eu quero acertar, eu quero reinar contigo, assim como Josias reinou com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, eu chamo os levitas aqui. Chegue, aspira, abaixo. Feche teus olhos, aleluia. Aleluia, vamos lá, sacrifício, amado. A fogo. O fogo consome todo o sacrifício, todo o holocausto.
Deus é fogo consumidor. Quando o fogo pega, Ele consome todo o pecado. Mas Ele também quer te usar como tocha acesa em suas mãos. Porque dos seus ministros Ele faz labaredas de fogo. Aleluia. Como diz em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 13, que do resplendor que diante dele há, brasas de fogo se acendem. E se você tem se sentido apagado, se você tem sentido que o seu fogo está baixo, que você sente que Deus precisa botar um gás aí na tua vida, esta é a hora, aleluia. Amém, Mas Senhor. primeiro, venha, aleluia, e se coloque diante do altar do Senhor e diga: Senhor, Tu é o depurador, Tu é o purificador. Não quero ser uma placa de refúgio, mas quero ser purificado pelo Teu fogo. Venha, acende-me, 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 acende-me.